Deixa eu te perguntar uma coisa, e eu preciso que você seja muito sincero consigo mesmo agora. Você dízima, você ora, você faz jejum quando sente que Deus está te chamando. Você está na igreja quando todo mundo resolveu dormir até mais tarde. Você entrega a sua oferta mesmo quando o aperto é grande. Você acreditou em cada pregação sobre a virada, sobre as janelas do céu se abrindo, sobre milagres financeiros. E você se apegou a essas palavras com toda a força do seu ser. E, ainda assim, hoje, agora, enquanto você assiste a este vídeo, você ainda está estressado por causa de dinheiro. Você ainda olha o saldo do banco com um olho fechado, porque tem medo do que vai encontrar lá. Você ainda está a um boleto inesperado de distância, de uma crise total. Você ainda está pegando emprestado para sobreviver, repetindo que o mês que vem vai ser diferente. E se perguntando, lá no fundo do coração, se Deus realmente está te vendo. E a parte que ninguém comenta, aquela que está te corroendo por dentro, é a vergonha. Porque você sente que não deveria estar passando por isso. Você sente que a sua fidelidade já deveria ter resolvido esse problema há muito tempo. E quando você vê outra pessoa dando um testemunho, contando como Deus abençoou a empresa dela, ou como ela quitou a casa, algo dentro de você se quebra em silêncio. Não é inveja, é confusão, é cansaço. Eu preciso que você fique comigo hoje, porque o que eu vou te mostrar aqui não é um discurso motivacional. Isso aqui é um projeto, um mapa financeiro que sempre esteve nas páginas da sua Bíblia, mas que a igreja moderna acabou pulando porque não é tão empolgante quanto um milagre, não viraliza e exige de você algo que parece mais difícil do que ter fé. Exige disciplina. Fica aqui comigo. A sua virada não depende só de Deus. Ela também está esperando por você. O primeiro motivo é que você tem praticado a fé sem a gestão. E a Bíblia chama isso de tolice. Eu sei, é uma palavra pesada. Tolice? Mas antes de você fechar o vídeo, entenda uma coisa. A Bíblia não usa essa palavra como um xingamento, mas como um diagnóstico. E um diagnóstico só é dado para quem ainda pode ser curado. A verdade nua e crua é que a igreja de hoje ensinou um evangelho financeiro incompleto. Falaram pra gente que é só dar e receber, semear e colher, determinar e acreditar. Tudo isso é verdade, mas é só metade da história. A outra metade se chama mordomia. E mordomia não é só sobre entregar o dízimo. É sobre o que você faz com o que fica na sua mão. Jesus disse algo que a gente cita muito em campanhas de construção, mas quase nunca aplica nas finanças pessoais. Lá em Lucas 14, 28, ele diz: "Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?" Lê isso de novo. Jesus não disse, ore pela torre. Ele não disse, dizime até a torre aparecer. Ele disse, senta e calcula o custo. Ele disse que antes de construir qualquer coisa, você precisa olhar para os números. Isso não é falta de fé. Isso é sabedoria. E no reino de Deus, sabedoria e fé não são inimigas. Elas são parceiras. Provérbios 24, 13, 4 diz que com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma, e pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Percebeu? Pela sabedoria, não só pela oração. Pela inteligência, não só pela unção. Deus não é contra a sua fé. Ele quer somar sabedoria a ela. O que está acontecendo em muitas famílias cristãs é o seguinte: a pessoa entrega os 10% com fidelidade, o que é certo e obediente, mas gasta os outros 90% sem nenhum plano,
sem orçamento e sem consciência. E aí, ela fica esperando um milagre para consertar o caos que um planejamento teria evitado. Isso não é fé. Isso é fuga, com um rótulo espiritual. Então, aqui está a sua primeira tarefa. Hoje à noite. Não é amanhã, nem semana que vem. É hoje. Eu quero que você sente com um papel e uma caneta, bem à moda antiga. Escreva cada dívida que você tem hoje. Cada uma. Cartão de crédito, empréstimo pessoal, dinheiro que pediu para a família, contas médicas, financiamento do carro, faculdade. Tudo. Coloque o nome de quem você deve, o valor total e a parcela mensal. Depois, escreva cada gasto fixo que sai da sua conta. Aluguel, luz, assinaturas, mercado, seguro, gasolina. Cada real que sai da sua vida todo mês. Esse exercício vai ser desconfortável. E é para ser mesmo. A consciência é o primeiro passo da mordomia. Você não consegue gerenciar o que você se recusa a enxergar. O segundo motivo é que você tem um vazamento financeiro. E um vazamento afunda qualquer navio, não importa quanta chuva Deus mande. Essa é a verdade que ninguém fala em voz alta. Não adianta nada Deus aumentar a sua renda se os seus gastos subirem junto com cada aumento. E, para muitos cristãos, é exatamente isso que acontece. Você recebe um aumento e faz um upgrade no estilo de vida. Recebe uma restituição de imposto e em 60 dias o dinheiro sumiu. Ganha um presente financeiro. It doesn't. Em vez de pagar uma dívida ou poupar, esse valor é engolido pelo dia a dia, porque o seu cotidiano já estava sangrando dinheiro. Deus pode abrir as janelas do céu e derramar a bênção. Mas, se a sua casa financeira tiver mais buracos do que paredes, a água vai passar direto. Provérbios 21:20 diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os devora. O tolo não é quem rouba ou quem perde tudo numa tragédia. Ele é quem consome tudo. Ele gasta sem pensar. Toma pequenas decisões diárias que parecem inofensivas sozinhas, mas que são devastadoras quando acumuladas. Pensa no que eu chamo de os R$1000 invisíveis. É aquele dinheiro que você gasta todo mês e nem lembra onde foi. O café na rua, as taxas de entrega, as compras por impulso no caixa do mercado, as assinaturas que você nem usa mais, aquela jantinha fora quando tem comida em casa, a promoção que você comprou só porque estava com 50% de desconto, mas que você nem precisava. Nenhuma dessas compras parece grande coisa, mas soma isso em 30 dias, depois em 12 meses. Você vai descobrir que, em quase toda a casa, tem de 300 a R$1000 escorrendo pelo ralo todo mês. E quem está lá tentando tirar a água do barco não entende por que ele continua afundando. A Bíblia não é contra aproveitar a vida. Eclesiastes fala muito sobre desfrutar do que Deus deu, mas existe uma diferença enorme entre desfrutar e fugir da realidade. Existe uma diferença entre celebrar uma bênção e usar o consumo para anestesiar a ansiedade financeira. Muitos de nós estamos gastando por emoção, comprando para lidar com o estresse, o tédio ou o desânimo. Sua tarefa: olhe o extrato dos últimos 30 dias, linha por linha. Circule aquele único vazamento, só um, que você sabe, no fundo do seu espírito, que precisa parar essa semana. Não é diminuir aos poucos, é parar. Agora. Cancele a assinatura. Pare com o cafezinho diário. Apague o aplicativo de compras. Um vazamento fechado é um ato de fé. O terceiro motivo é que você está fugindo dos números porque eles dizem uma verdade que você não quer encarar. Isso é psicológico e espiritual ao mesmo tempo. Evitar o problema não traz paz, só adia o pânico. Muitos cristãos sérios, que oram e amam a Deus,
vivem o que eu chamo de cegueira financeira. Não abrem as contas quando chegam, não olham o saldo, não conferem a fatura do cartão. Só seguem em frente esperando e orando, enquanto os juros crescem no escuro. Provérbios 27, 23 e 24 diz: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre. Naquela época, o rebanho era a riqueza. E a Bíblia ordena que você conheça o estado do que Deus te confiou. Não é para supor que está tudo bem, é para saber. Deus não quer que você seja um contador, mas um mordomo. E um mordomo que nunca olha os livros contábeis não é humilde, é irresponsável. Eu quero falar com a sua vergonha agora, porque eu te entendo. Quando você está na luta há muito tempo, olhar para os números parece olhar para as provas do seu fracasso. Dói. Principalmente quando você é fiel e sabe que Deus é bom. Essa distância entre o que você crê e o que o banco mostra gera um sofrimento enorme, e a tentação é fechar os olhos. Mas fechar os olhos não diminui a distância, só faz você caminhar no escuro. Deus disse em Provérbios 4, 25 e 26: os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Olhar para a frente, ponderar, ordenar. Isso não é a atitude de quem foge da realidade, mas de quem decide encará-la com a ajuda de Deus. Sua ação: marque uma reunião semanal com o seu dinheiro. Coloca na agenda agora. Todo domingo ou segunda, 15 minutos. Você senta, abre o aplicativo do banco, vê para onde o dinheiro foi e planeja para onde ele vai na semana que vem. Só isso. Esse hábito de 15 minutos vai mudar sua vida em 90 dias. Não porque olhar números seja mágico, mas porque a atenção é uma forma de cuidado. E Deus abençoa o que a gente gerencia, não só o que a gente pede em oração. O quarto motivo é que você confundiu generosidade com estratégia. E a Bíblia exige as duas coisas. Cuidado aqui. Eu não quero que você pare de contribuir. O seu dízimo é adoração, é aliança. Continue. Mas eu preciso desafiar a forma como você pensa sobre o dinheiro. Ensinaram pra gente que o único ato financeiro do cristão é dar. Mas olha o que Provérbios 13, 11 diz: a riqueza obtida de forma apressada diminuirá, mas quem a ajunta pouco a pouco terá aumento. Pouco a pouco, com constância, ao longo do tempo. Esse é o modelo bíblico. Não é pensamento de loteria, é mentalidade de construção. Provérbios 21, 5 reforça: os planos do diligente conduzem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Planos, não apenas orações. Muitos têm estratégia para dar, mas nenhuma para poupar. Dão com fidelidade no domingo e gastam sem limites de segunda a sábado. E, quando o milagre não vem do jeito que esperavam, sentem-se abandonados. Mas Deus estava tentando enviar outro tipo de milagre: o da disciplina, o da mudança de hábito. José do Egito foi um dos maiores estrategistas financeiros da Bíblia. Quando ele interpretou o sonho de Faraó, ele não só agradeceu a Deus, ele criou um sistema. Ele implementou uma estratégia de armazenamento. Ele foi sistemático. Se você está consumindo tudo o que ganha hoje, você não está seguindo o modelo de José. Sua ação: abra uma conta poupança separada ainda esta semana. Dê um nome a ela: reserva de emergência ou conta de José. E configure uma transferência automática, nem que seja de R$50. O valor não importa agora. O que importa é o hábito. Você está ensinando ao seu cérebro que você é alguém que armazena, não apenas alguém que consome. O quinto motivo é que você está pedindo para Deus,
abençoar um plano que você nunca fez. Essa é a parte mais urgente. Você ora por um milagre, mas se alguém te perguntar qual é o seu plano de ação para sair das dívidas ou sua meta de economia para o ano, você teria uma resposta. Abacuque 2:2 diz: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Escreva. Deixe claro: Deus é um Deus de visão, mas visão sem plano é só desejo, e desejo não paga dívida. Provérbios 16:9 diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Percebe a ordem? Você planeja e Deus estabelece. Pensa em Neemias. Ele não só orou, ele avaliou os estragos dos muros sistematicamente antes de agir. Ele tinha fé e tinha um plano. Muitos estão vivendo com fé, mas sem plano nenhum. E Deus, na sua misericórdia, está respondendo sua oração hoje, não com um cheque no correio, mas com uma estratégia neste vídeo. Ele te ama demais para te dar o peixe, se ele pode te ensinar a pescar de forma constante. Sua tarefa final: escreva um plano financeiro de uma página só. 4 coisas. 1. Sua renda total. 2. Seus gastos totais. 3. A diferença, o que sobra ou o que falta. 4. Uma meta para os próximos 90 dias. Uma só. Quitar uma dívida específica ou economizar um valor X. Coloque uma data e deixe onde você possa ver todo dia. Essa página vale mais que 1000 orações sem ação. Antes de terminar, eu quero que a gente transforme os comentários desse vídeo em algo sagrado. Se isso mexeu com você, se você sentiu o Espírito Santo tocando na ferida para curar, escreva agora 3 palavras nos comentários. Eu vou administrar. Não é vou tentar ou vou orar sobre isso. É eu vou administrar. É uma declaração de que você aceita a responsabilidade pelo que Deus colocou nas suas mãos. Escreva agora. E quando você vir outras centenas de pessoas escrevendo o mesmo, saiba que você não está sozinho. Se você chegou até aqui, entenda, não foi acidente, não foi o algoritmo, foi Deus. Você não está quebrado demais, nem atrasado demais. A sua história financeira não acabou. Você não falhou porque não teve fé. Você só estava sem uma parte do mapa. Agora, você tem. A pergunta não é mais se Deus quer te libertar. Ele quer. A pergunta agora é: o que você vai fazer com o que aprendeu hoje? Confia no Senhor, mas entrega a Ele os seus planos e os seus hábitos. Deus não está bravo com você. Ele está te equipando. Então, sai deste vídeo e vai anotar suas dívidas. Vai fechar aquele vazamento. Vai criar seu plano. Esses são os degraus que Deus quer que você suba. E Ele vai firmar o seu pé em cada um deles. Você não está sem dinheiro porque Deus te esqueceu. Você está sendo treinado porque Ele te escolheu. Agora, vai administrar o que é dele. Se esse vídeo te ajudou, manda para uma pessoa que precisa ouvir isso como um presente. E se inscreve no canal A Lâmina da Bíblia, porque aqui a gente mergulha na palavra para sair com ferramentas reais para a vida. Comenta aí: eu vou administrar. A gente se vê no próximo vídeo.